Que a graça do Senhor seja abundante sobre a vida de todos os alunos, professores e a Igreja de Cristo de um modo geral, aos que apreciam o estudo da Palavra de Deus na melhor escola do mundo. Que a graça do Senhor seja abundante na vida de todos nós. Vamos à lição número 9 da nossa revista, que vai tratar sobre a reforma protestante e seus resultados para a igreja cristã. O textuário da lição está em Efésios capítulo 2 e o verso 8, que diz assim: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Quando falamos em reforma protestante, estamos falando de um movimento religioso que teve como objetivo o retorno à fé e à prática bíblica. Nós temos e falamos sobre alguns dos pré-reformadores na lição passada, homens que começaram já um movimento antes mesmo de Lutero afixar na igreja de Wittenberg as suas 95 teses. Alguns homens já se posicionaram de forma muito contundente e até mesmo numa forma de tentar despertar a igreja que havia tomado um rumo diferente do propósito inicial de Deus. Como já abordamos aqui, a igreja havia assumido um papel de relevância e protagonizou vários movimentos na área da política, da educação, da cultura, e com isso tornou-se uma instituição muito poderosa, mas também distanciada daquele propósito inicial que Deus havia estabelecido para a sua igreja, quando então, ali em Atos capítulo 2, a igreja começou efetivamente a cumprir o seu papel, a sua missão, dentro do plano maravilhoso de Deus. E nós vemos que, então agora, quando estamos em plena transição da idade medieval para este momento em que, então, surge a reforma protestante, há um desejo, um clamor, justamente para que se voltasse, então, para a prática da religiosidade de acordo com os padrões que nós temos na palavra de Deus. A simplicidade do Evangelho, a pregação do Evangelho genuíno, da palavra de Deus. Então, algumas motivações ensejaram o começo deste movimento. Nós vamos ver que esta contrariedade à venda de indulgências também foi um fator de muita importância para que, então, a igreja começasse ou passasse por um momento de despertamento. Então, nós vemos que havia um descontentamento, especialmente a partir das manifestações de Lutero em relação a esse procedimento que tornou-se um hábito na igreja naqueles dias. Lutero tinha um futuro promissor como acadêmico. Seu pai tinha outros planos para ele. Ele era muito aplicado aos estudos. E há uma história contada acerca de Lutero, de que, certa ocasião, ele foi pego de surpresa por uma tempestade, uma terrível tempestade, e ele votou no seu coração que se ele fosse livre, poupado daquela tempestade, ele iria abraçar então a vida como um religioso, iria ingressar no seminário, iria então buscar a vida religiosa, tornando-se um padre. E isto de fato aconteceu. No livro que conta um pouco da história de Lutero, o livro Heróis da Fé, conta esta história e confirmando então esse seu compromisso de
se tivesse a sua vida poupada naquela tempestade, ele então abraçou a vida monástica e dedicou-se como, então, um monge católico. Contrariedade dos seus amigos e companheiros, do seu próprio pai, mas isso não contribuiu para que Lutero desistisse do seu propósito. Era um homem muito aplicado, era um monge que estudava com afinco a palavra de Deus. E quando ele começou a estudar a palavra e começou a ver que algumas coisas não condiziam com o que estava escrito, ele foi despertado ao ler, então, o trecho que está em Romanos, capítulo 1, verso 17, que lá a palavra do Senhor diz assim: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Isso começou a incomodar e fazer com que Lutero refletisse acerca desta realidade. A justificação, ela vem justamente pela fé. A justificação não se adquire com o pagamento de quaisquer valores monetários ou qualquer moeda, enfim, qualquer valor material. A justificação se dá pela fé. E ele ficou bastante, refletiu bastante acerca desta expressão bíblica, a justificação pela fé. Então, ele começa este movimento que, como disse, já havia um movimento anterior mesmo à reforma, os pré-reformadores já começaram um movimento nesse sentido, tanto que João Hus, ele foi condenado e ele fez referência a alguém que surgiria e que não poderia ser aniquilado como ele estava sendo aniquilado naquele momento. E então, cerca de 100 anos depois, Lutero começa esse movimento protestante a partir das suas 95 teses ali afixadas na porta da igreja de Wittenberg. Longe de ser apenas uma revolta contra a igreja, a reforma protestante constituiu-se numa busca sincera pela fidelidade às verdades bíblicas, um retorno às Escrituras. E foi um despertar espiritual este movimento. Isso também corrobora, se nós observarmos que cada movimento de avivamento espiritual, de despertamento espiritual, houve, sem dúvida alguma, um retorno à palavra. E era justamente isso que eles queriam. Então, um retorno pela fidelidade às verdades bíblicas. Lutero e outros reformadores, nós podemos citar outros homens que também batalharam com este propósito, como o teólogo francês Calvino, o próprio Zwinglio, queriam que o povo tivesse pleno conhecimento da graça divina, sem qualquer intermediação humana, caracterizado pela corrupção ou pelos interesses materiais da própria igreja, que levava à exploração e extorsão dos fiéis. Não havia necessidade disto. Não há como nós pagarmos pelo perdão dos nossos pecados. Não há como nós pagarmos com valores monetários o nosso lugar no céu. Isto é impossível. O preço foi pago por Cristo Jesus. Então, este movimento foi efetivado em 31 de outubro de 1517, quando Lutero afixou as suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha. Esse ato desencadeou um movimento espiritual de grandes proporções, fazendo desta data um marco na história da igreja. Então, era agora um movimento que buscava um retorno às Escrituras. Era um movimento que não era simplesmente uma revolta contra a igreja, mas, na verdade, apelava-se para um despertamento espiritual.
valorizando, sem dúvida alguma, um retorno às Sagradas Escrituras. Então, nós vemos que essas teses de Lutero denunciavam a venda de indulgências e chamavam a igreja ao arrependimento. Lutero foi convocado pela Dieta de Worms a se retratar em 18 de abril de 1541, mas manteve firme a sua posição diante de Carlos V, imperador do Sacro Império Romano Germânico, e foi assim excomungado da Igreja Católica. Gutenberg havia então inventado a imprensa e em 1455 publicou a Bíblia, o primeiro livro impresso na história da humanidade. Então foi uma grande inovação que ajudou a espalhar os escritos também dos reformistas ou dos reformadores. A Bíblia começou a ser traduzida para idiomas correntes, como o alemão, permitindo que o povo lesse por si mesmo. Então, a própria imprensa que havia sido inventada por Gutenberg ajudou a promover os escritos desses reformadores. A reforma se espalhou por diversos países, ganhando força com outros líderes que também defendiam a centralidade das Escrituras, a salvação pela fé, coisa que a igreja tinha se distanciado desde que ocupou um lugar de proeminência, um lugar de destaque. Então, aquele poderio de influência que começou a partir da oficialização do cristianismo como igreja ou como religião principal, oficial do império. Então, a reforma não foi um movimento uniforme, pois os líderes divergiam em alguns pontos de vista. Apesar disso, compartilhavam o mesmo desejo de restaurar a igreja à sua base bíblica, reconhecendo a sua infalibilidade e também a sua inerrância. Não foi um movimento uniforme. Eles discordavam em alguns pontos, mas o propósito principal era um retorno às Escrituras, era um despertamento espiritual, coisa que carecia muito naquele momento, dado o afastamento da igreja daquele propósito inicial. Então, este movimento começou ali na Alemanha, espalhou-se pela Europa, e nós vemos então que começou este movimento importante de despertamento e um retorno então às Escrituras. O que resultou este movimento? Qual foi o resultado disto? A Reforma Protestante teve efeitos profundos e duradouros, não só para aquele momento. Em primeiro lugar, espiritualmente, devolveu a centralidade da Bíblia e também da graça de Cristo Jesus. Ou seja, não precisamos de outro mediador a não ser Cristo. Esta justificação, ela vem pela fé. Não vem de obras, não vem de recursos monetários, financeiros, não. Graça, um dom imerecido que Deus concede àqueles que creem no seu Filho, Jesus Cristo, e o aceitam como seu Salvador. O princípio da sola Escritura, ou somente a Escritura, reafirmou que a Bíblia é a única autoridade final para a fé e prática cristã. Então, uma exaltação da Escritura, somente a Escritura, ela é a fonte do saber para que o cristão, ele realmente sirva a Deus, siga os princípios estabelecidos por Deus na Escritura Sagrada. Então, este movimento foi importante. Também nós temos aqui, como resultado espiritual desta reforma protestante, outro princípio importante, sola fide, ou somente a fé, sola gratia, somente a graça. Então, são conceitos importantíssimos que exaltam um retorno à fé, um retorno à Escritura, porque o justo, como o próprio texto que incomodou
Lutero, que despertou o seu interesse pela busca real da presença de Deus para um propósito renovado de retorno aos princípios bíblicos, foi a fé, a justificação pela fé. O segundo ponto, socialmente, então resultado também do ponto de vista social da reforma. A reforma incentivou a educação, pois era necessário que todos tivessem condições de ler para acessar a Bíblia. Foram criadas escolas, universidades, dando origem a um novo senso de responsabilidade pessoal diante de Deus. Porque o acesso às Escrituras ele era vedado à população em geral. Então, esse incentivo à educação é resultado da reforma protestante também. A criação de escolas e de universidades importantes na Europa se deram justamente a partir deste movimento da reforma protestante. Então, isso estimulou a busca pela educação, pela cultura. Então, contribuição importante como um resultado deste movimento que sacudiu a Europa naquele tempo. Politicamente, nós vemos que também a reforma protestante contribuiu para que os estados fossem mais independentes da autoridade papal. Ou seja, o Papa era quem influenciava as decisões políticas. Agora, a reforma protestante possibilitou que os estados se tornassem agora independentes desta influência da Igreja. Então, porque até o século XVI, o Papa exercia não apenas liderança espiritual, mas também grande influência política sobre reis e territórios da Europa. Agora, com a reforma, muitos príncipes e monarcas encontraram justificativa religiosa para romper com Roma, dando assim autonomia aos estados, às nações, aos países, não dependendo desta influência usada pelo Papa para interferir em questões também políticas, aumentando o seu poder, a sua influência, através dessa persuasão, através das questões religiosas. Então, a reforma protestante teve esses resultados que nós destacamos aqui, pelo menos 3 importantíssimos, do ponto de vista espiritual, no retorno às Escrituras, do ponto de vista social, ou seja, um estímulo, um incentivo, fomentando a educação, a cultura, com a criação de escolas e universidades, e também politicamente, dando uma independência às nações, não apenas agora sob as diretrizes, a influência da Igreja de Roma através da pessoa do Papa. Agora, falando para a realidade da Igreja atual, considerando que este fato, então, ocorrido, que nós conhecemos como reforma protestante, nós vamos ver algumas aplicações para a igreja de hoje. Lições que nós podemos tirar deste movimento e que realmente vão ser também determinantes para a igreja nos nossos dias. A primeira coisa. Bom, a reforma foi um movimento de despertamento espiritual. Um avivamento, podemos assim dizer. Seus resultados ainda hoje nos alcançam. Primeiramente, podemos desfrutar da bênção que é ler a Bíblia em nosso próprio idioma. Então, a Bíblia ela foi traduzida para vários outros idiomas, inclusive nós, que somos um país de fala portuguesa, desfrutamos também de ter a Bíblia traduzida no nosso próprio idioma. Nós podemos participar de cultos centrados na palavra e podemos viver a fé com plena liberdade em Cristo. Nós não estamos atrelados simplesmente a mandamentos humanos, a dogmas humanos, mas nós temos a liberdade em Cristo Jesus. O próprio Cristo, ele disse a seguinte expressão: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
esta liberdade em Cristo, nós desfrutamos. Esse privilégio de termos a Bíblia em nosso próprio idioma, de lermos, de estudarmos, de meditarmos, de nos alimentarmos da palavra, é um privilégio que nós temos e que nós precisamos valorizar, nós precisamos verdadeiramente usufruir desta bênção. E eu volto a perguntar, de que forma nós temos aproveitado esta liberdade que temos em Cristo? Este acesso livre até a palavra de Deus. De que forma nós temos experimentado isto? Nós precisamos desfrutar, nós precisamos colocar a Bíblia como prioridade também em nossa vida. Nos voltando para a palavra, se nós queremos um despertamento espiritual na atualidade, isto também passa por um retorno à palavra de Deus, assim como foram os grandes avivamentos nos tempos bíblicos e também na história da humanidade, que também passou pela Reforma Protestante, e tantos outros movimentos de despertamento espiritual na história da humanidade, todos tiveram um retorno à palavra de Deus. E você precisa, eu preciso, nós como igreja precisamos deste retorno às Escrituras, valorizando a palavra de Deus. Em segundo lugar, nós somos chamados a continuar reformando, não a estrutura da igreja, mas o nosso próprio coração. Reformar é mudar de atitude, é permitir ser moldado por Deus, é ser aperfeiçoado, é ser lapidado, é ser moldado pelo Senhor, assim como lá naquela visão que Jeremias teve do oleiro trabalhando no vaso, moldando conforme a sua vontade, conforme o seu querer, da maneira que ele julgava melhor. É uma figura interessante, irmãos, da maneira como também Deus quer moldar a nossa vida. Deus quer reformar o nosso ser, restaurar, fazer realmente algo que esteja em acordo pleno e total com a sua vontade. Não é a minha vontade que prevalece, não é simplesmente o meu jeito de pensar que prevalece, não. Nós precisamos nos moldar àquele ideal que o Senhor Deus tem para as nossas vidas, deixar-nos para que sejamos verdadeiramente, então, aperfeiçoados pelo Senhor. Em outras palavras, o que é isto? É a vida de santificação, um aperfeiçoamento contínuo, efetuado em nossa vida pelo Espírito Santo de Deus, à medida que nós concedemos a Ele a oportunidade, então, de nos moldar, de fazer com que melhoremos e que sejamos aperfeiçoados. Do contrário, nós vamos permanecer exatamente as mesmas pessoas, com as mesmas mazelas, com os mesmos costumes, com as mesmas manias. Mas não é esta a vontade de Deus. Deus quer que realmente nós cresçamos na graça, no conhecimento, que sejamos fortalecidos, que sejamos aperfeiçoados, e nós somos chamados diariamente para que então sejamos reformados, ou seja, restaurados, transformados e melhorados, mas é necessário dar lugar e liberdade ao Espírito Santo de Deus. Um coração endurecido, uma mente fechada para o agir de Deus, não vai possibilitar mudança alguma para melhor. Pelo contrário, nós vamos cada vez mais retroceder, correndo o risco, inclusive, de, quem sabe, distanciados de Deus, também nós perdermos a salvação das nossas vidas, o que não é a vontade de Deus. Deus quer que você esteja junto dele, na sua presença, mas deixe-se moldar pelo Senhor. Deixe que Deus realmente faça esta obra maravilhosa de transformação e de melhoria. Terceiro ponto, quando cada cristão, num propósito renovado com Deus, retorna à cruz, retorna à graça, à obediência à palavra, como prova do seu amor a Ele. Então, um retorno à cruz, crucificados para nós mesmos, mas deixando que Cristo verdadeiramente Ele cresça em nossa vida. Ele cresça, nós diminuamos. Já estou crucificado com Cristo, em Gálatas 2:20, Paulo assim declarou: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim.
também a graça do Senhor nosso Deus, o retorno a esta graça, dom imerecido, que possibilita a salvação. Esta graça que, conforme Paulo escreveu a Tito, lá no capítulo 2, do verso 11 em diante, a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Esta mesma graça nos ensina a deixarmos, de fato, aquilo que não agrada a Deus, todas as questões que dizem respeito, então, à nossa vida pregressa, que precisa, na verdade, ser deixado aos pés de Cristo. Paulo escreveu algo importante com respeito a esta graça. No capítulo 2 de Tito, gostaria de registrar, então, esta leitura. Capítulo 2 da carta de Paulo a Tito nos diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Esta graça nos ensina a renunciarmos à impiedade, às concupiscências mundanas, para que vivamos neste presente século uma vida sóbria, justa e piedosa. É isso que a graça nos estimula. Não ao pecado, não à dureza de coração, não. Essa graça nos ensina, conforme o texto, a renunciar à impiedade, às concupiscências mundanas, para vivermos neste presente século uma vida sóbria, justa e piedosa na presença de Deus. Somos estimulados a isso. Então, que o Senhor nos ajude a cada dia, que possamos verdadeiramente viver nesta perspectiva de uma vida melhorada, aperfeiçoada e abençoada pelo Senhor nosso Deus. Era o ideal, irmãos, dos reformadores, que a igreja fosse despertada a retornar à palavra, a voltar-se para Deus num propósito novo, um propósito tomado com seriedade e com dedicação ao Senhor nosso Deus. Vamos orar, que Deus abençoe ricamente a tua vida. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Pai, que sejamos despertados por ti a cada dia, a crescermos na graça, a sermos moldados, aperfeiçoados por ti, Senhor, para realmente abandonarmos toda sorte de impiedade, as concupiscências mundanas, para que vivamos neste presente século uma vida sóbria, uma vida justa, uma vida piedosa, e esse é o teu querer e a tua vontade para com as nossas vidas. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus ricamente te abençoe.